Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio Beatriz Machinick, que é advogada, professora, CEO e fundadora da BM Finance Group, especialista em controladoria e finanças, para conversarmos sobre direito e finanças, como precificar o trabalho na advocacia. Beatriz, muito bem-vinda. Como precificar a advocacia? Esse é o assunto de hoje, mas primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença. Sim, obrigada, Elisiane. É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando de um tema que a gente não pode errar, né? Que é a precificação dos nossos serviços. Então, tenho certeza aí que o que nós vamos dividir vai fazer bastante sentido para vocês. Bom demais. Já vamos começar falando, então, quando que você observou existir essa dificuldade para precificar o trabalho do profissional do direito e o que a fez começar a empreender nessa área, Bia? Sim, eu comecei há 12 anos atrás, então eu sou contadora também, sempre trabalhei na área de finanças e comecei, né, a ajudar os escritórios nessa parte de gestão. Então o advogado, ele acaba não tendo uma matéria, né, ali no curso de direito sobre finanças, sobre gestão de pessoas, sobre empreendedorismo, e muitos acabam abrindo seu próprio negócio, né? Sim. Então comecei, né, a conversar com muitos colegas da área e que traziam essa necessidade. Bia, além da gente precisar organizar o financeiro, afinal o financeiro, ele é o coração do negócio, se ele parar de funcionar, as outras áreas começam a ser afetadas. Sempre começaram a me relatar muito essa dificuldade na hora de formar o preço. Por quê? Porque você precificar na advocacia é você falar de algo intangível para o cliente. É diferente de um produto, né, que o cliente vê, você pode falar, usa por um tempo, né, depois você pode adquirir. Então, a precificação na parte de serviços, ela é muito intangível. E quem precisa liderar essa negociação precisa ser o advogado e não o cliente. Porque se o advogado não entender a composição do seu preço, ele não entender o valor do seu trabalho, ele não passar isso de forma clara para o cliente também não vai entender. Então, diante dessa demanda, né, nessas conversas ali com muitos colegas, foi que eu comecei a observar. Precisamos trazer um conteúdo mais aprofundado sobre esse tema. Muito bom. Quais são os principais desafios enfrentados pelos advogados ao precificar os serviços jurídicos? Sim. Então, vamos pensar o seguinte, como você fala de algo intangível para o cliente, a composição do preço na advocacia envolve dois aspectos. Você vai usar esses aspectos tangíveis, que é você considerar o custo da tua estrutura, você compreender o valor da tua hora de trabalho, porque se nós fôssemos pensar, afinal, o que o advogado ele vende para o cliente? Poderíamos dizer que ele vende serviço jurídico, ele vende uma solução, uma entrega, ok, mas tudo isso através do quê? Do seu tempo, das suas horas de trabalho. Então, quando a gente fala da composição do preço, são esses dois caminhos. Ele considerar esses aspectos tangíveis, então qual é o meu custo, a minha despesa, a carga tributária que eu vou ter em cima daquela nota que eu vou emitir para o cliente, e também os aspectos intangíveis, que é o valor da sua marca, do seu nome, da sua reputação, tudo isso vai interferir no preço, a complexidade do processo, o potencial do cliente, o segmento que esse cliente atua. Então, unir essas duas coisas é muito importante para que você tenha uma assertividade no preço. Um preço ideal, perfeito. Como que você determina um valor justo e adequado para os seus serviços advocatícios? Isso é bem interessante quando a gente fala sobre um preço justo, né? Quando você busca conhecimento sobre isso, que daí ao longo dos anos foi o que eu fiz, né? Escrevendo os livros, palestrando muito. E uma coisa que foi uma oportunidade muito boa para mim foi ter tido a oportunidade de pisar todos os estados do Brasil. E por que isso é importante? Porque o preço varia muito de uma região para outra. Então, se nós pudéssemos ali considerar os 3 fatores principais hoje para a composição do preço, é o advogado observar. Como eu falei, né, esse custo da tua estrutura interna, que são aspectos que ele determina, né, o quanto ele vai gastar, se ele vai ser um advogado que vai ter uma estrutura física ou não, se ele vai trabalhar online, o digital, né, abriu muito, né, para isso, mas não significa que ele não tenha custos e despesas, mesmo que ele trabalhe home office, mesmo que ele trabalhe digital. Esse segundo aspecto seria considerar as particularidades do cliente que você atende. Então, se você hoje advoga num previdenciário, num trabalhista, num cível, você lida com um público mais pessoa física, você tem um determinado tipo de atuação. Se você já está no empresarial, é diferente. Então, você considerar as particularidades do cliente. E esse terceiro fator, como eu falei, a região aonde você atua, né? Por que a região?
o custo de vida local, a renda per capita, o que movimenta aquela região. Então, quando eu comecei através das OABs e da ESA palestrar sobre esse tema, começou a ser muito enriquecedor você entender as particularidades local, Sim. inclusive até da capital para a região do interior. Então, tudo isso, o advogado ele precisa entender que hoje o sucesso do escritório ele não se dá mais apenas pela sua capacitação técnica. Óbvio, você tem que ser o melhor dentro da sua área, você tem que ser especialista, você tem que estudar, sim, mas ele parar para dar uma atenção para a gestão Claro. e para esses aspectos que não são tão simples assim, é muito importante também. Muito bom. Qual a importância, Bia, de considerar o valor agregado que o seu trabalho proporciona ao cliente na definição dos honorários advocatícios? Sim. Como eu falei, né? O preço é uma coisa que você não pode errar, porque analisa comigo, se você erra na precificação, você compromete toda a estrutura. Fora o fato de você sentir que você está pagando para trabalhar. Exato. Então, uma coisa que eu falo, né, pros meus clientes advogados. Se você errou nesse preço, calma que no próximo você acerta. Tudo é aprendizado, né? Sim. Hoje, faz, então, 12 anos, né, que eu tenho a BM. A gente tem... a matriz fica em Curitiba, a gente tem filiais em alguns estados do Brasil e a gente tem um braço fora do Brasil também. Tudo isso tem nos ajudado a trazer uma visão macro para aquele advogado, né, independente da fase que ele está. Então, a gente cresceu também por causa do crescimento dos nossos clientes. Então, hoje a gente tem clientes que estão conosco há 5, 6, 7 anos, né? E uma dica que eu queria deixar para você quando a gente fala de crescimento. Crescimento, ele não pode ser só em faturamento. Às vezes tem muito isso. Quanto queremos crescer em receita? Principalmente porque o preço está ligado ao faturamento. Mas o que vai sustentar o escritório a longo prazo não é o faturamento, é o lucro. Então, uma coisa que a gente ajuda o advogado a evidenciar bastante na composição do preço é que, vamos supor que eu cobrei R$1.000 por um determinado trabalho. Parte desses R$1.000 vai para a carga tributária. Parte disso é os custos e as despesas, porque enquanto o cliente está dentro da estrutura, ele está gerando custos e despesas. Sim. E parte disso é lucratividade. Então, a grande pergunta é, cada preço que você passa para o teu cliente, quanto realmente sobra de lucro? Porque o que acontece muito, Elisiane, eu vejo escritórios tendo grandes faturamentos e as maiores margens de lucratividade que eu vejo não são nos escritórios maiores. Então, a gente teve uma situação, certa vez, de um cliente que faturava 2 milhões por mês. Isso é bastante. Sim. E deixava ali, malemar, 5%. Caramba, uma Então, margem muito apertada de muito lucro. pequena. E quando a gente Pela falta fala... dessa base no cálculo. Exatamente, porque você passa um preço para o cliente e hoje em dia, né, a gente tem muita questão das empresas que ditam o preço para o advogado. Sim. Olha, eu tenho X Sim. processos, eu quero pagar 10 mil por mês. Um leilão. Exatamente. E aí o advogado, ele acaba olhando muito para a receita. Ai, que legal, 10 mil reais por mês. Ou um contrato recorrente de 50 mil reais por mês. Pois é, mas a pergunta é, quanto vai custar para você trazer esse cliente para dentro? Quanto vai sobrar de lucro? É ali que a gente ajuda, né, inicialmente, quando a gente começa com os escritórios, a primeiro cálculo que a gente faz é, qual é o lucro que está sobrando do teu negócio? E é isso que o advogado tem que observar quando ele está formando o preço. Ok, eu estou cobrando 1.000, eu estou cobrando 100 mil. Quanto vai sobrar de lucro desse contrato que eu tô trazendo? E que muitas vezes eu acredito que ele não saiba, porque como você bem colocou no início do programa, a gente, enquanto advogado, a gente não tem essa formação lá na faculdade, na nossa graduação. Então, falta a gestão empresarial, que é fundamental, porque um dos principais caminhos para o advogado é abrir a sua empresa. Exato. E aí ele não sabe calcular uma margem líquida, um lucro líquido e tudo mais, né? Sim, é muita coisa. Eu falo que você ser sócio não é uma tarefa fácil, né? Porque você está preocupado com a entrega para o cliente, você está preocupado com o prazo, né? Hoje é muito comum, sabe, a gente encontrar escritórios, eu até costumo falar muito sobre isso, que prosperar não pode nos custar tudo, né? Em que sentido? A gente, ao longo desses anos, né, tive a oportunidade, e ainda tenho, de sentar ali com advogados que estão com seus 50, 60, 70 anos, construíram grandes escritórios, né, nomes, marcas, e eu ouvi muitas vezes, Bia, você tá vendo toda essa estrutura? Você tá vendo toda essa prosperidade? Bia, me custou muito. Custou minha saúde, custou minha família, custou as minhas emoções. E agora, Bia, não faz mais sentido pra mim. E é forte você ouvir isso. Perfeito. Então, qual é o propósito daquilo que você faz? O quão leve ou pesado tem sido gerar riqueza. E ao final, né, da sua jornada ali, né? Eu não quero chegar com os meus 60, 70 anos, olhar para trás e falar, puxa, me custou tudo. O que você vai encontrar lá na frente, né? Uma realização, uma frustração, exatamente, um arrependimento. E por que isso é interessante, né? Todos nós, né, queremos construir um negócio, queremos ser bem-sucedidos, queremos ter realização profissional, mas o sucesso profissional, ele não vale o fracasso familiar.
né? Então, é uma frase forte, né, da gente pensar. Então, hoje, muitos escritórios, eles iniciam conosco e eles falam para mim, Bia, eu quero a leveza. Né? Tanto que o slogan hoje da nossa empresa é prospere com propósito e leveza. Não era esse. Por 10 anos, o nosso slogan era como transformar conhecimento em retorno financeiro, que é uma coisa que a faculdade também não ensina. Que é lá o foco no faturamento, mas não é só isso, somos mais. Exatamente. Então, ok, nós ajudamos os negócios a prosperar, estudamos para isso, os livros falam sobre isso. Agora, como fazer isso com propósito e com leveza? Por isso que o advogado precisa também parar uma parte da sua agenda para dedicar à gestão. Bom, como lidar com situações em que os clientes questionam os valores propostos para os seus serviços jurídicos? Acho que, como a gente tem muitos escritórios, acaba virando muitas vezes um leilão realmente, né? O cliente vai com o processo e fica escolhendo com base unicamente no preço e não na qualidade do serviço prestado como um todo. Sim, né? é uma excelente pergunta. Lembre o seguinte, cliente que vem por preço, vai embora por causa de preço. Verdade. Então, por mais que hoje quem começa a estudar esse tema, às vezes está um pouco desacreditado, mas eu queria que, né, quem está nos acompanhando desse um voto de confiança para aquilo que eu vou falar. O preço é consequência. Por quê? Então, aqui eu vou dividir com vocês uma premissa, tá, em relação à precificação. O cliente, ele tem 2 momentos de decisão na conversa com você. O primeiro momento de decisão não é preço. Primeiro o cliente está decidindo se ele vai te contratar. Depois ele decide preço. Observe comigo, quando você conhece um bom profissional, você já não decide que você quer, eu quero muito, né, ser atendida por esse médico, quero muito contratar esse profissional. Você já decidiu a contratação antes de saber quanto é que vai custar. Verdade. E aí a gente só fala assim, tomara que caiba no bolso, tomara que caiba no orçamento. Fica em segundo plano mesmo, né? Exato, o nosso cliente é a mesma coisa. Então, eu costumo falar que na negociação com o cliente você tem 2 esferas. Essa primeira esfera, você não começa falando de preço. Nessa esfera, você vai demonstrar empatia, relacionamento, você vai mostrar os seus diferenciais, você vai falar da entrega, você vai agregar valor, né? O Warren Buffett fala sobre isso. Por algum motivo as pessoas se baseiam nos preços e não nos valores. Mas preço é o que você paga, valor é o que você leva. Quando você sentiu que o cliente já decidiu te contratar antes de saber quanto é que vai custar, aí você vai fazer essa transição para o momento de falar de preço. Cliente, faz sentido para você o que falamos? Ok, podemos então agora falar dos honorários? Por quê? Vai fazer muito mais sentido para o cliente quando você for falar do preço, porque você já construiu com ele o quê? Os seus diferenciais, a entrega que você vai fazer. Pessoas se conectam a pessoas. Então, a precificação, ela começa com empatia e relacionamento. Perfeito, muito bom. Conversa boa demais. A conversa está realmente muito interessante. Inclusive, a repórter Isabelle Almeida tem informações e dados muito interessantes sobre esse mesmo assunto. Já é no próximo bloco, o programa Seu Direito em Pauta. Volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com a advogada Beatriz Machnik para conversarmos sobre direito e finanças, como precificar o trabalho na advocacia. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que foi atrás de mais dados e mais informações sobre o cenário dos profissionais de direito no Brasil. Isabelle, é com você. Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. De acordo com o último estudo demográfico da advocacia brasileira, 52% dos 1,37 milhões de inscritos na ordem têm menos de 10 anos de carreira, ainda que 53,58% deles atuem exclusivamente no interior do estado e se dividam entre capitais e cidades do interior, a maioria recebe menos do que equivalente a 5 salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600. Apenas 4,93% dos advogados ganham mais de 20 salários mínimos. Outros dados indicam também que 30% dos profissionais não possuem plano de saúde e 42,66% trabalham de casa, em regime home office. A profissão é majoritariamente feminina, 51,43% são mulheres, a maior faixa etária dos que exercem a profissão vai dos 24 aos 44 anos de idade, com 57,7%, cerca de 57% têm ao menos um filho. Isso mostra como é variado, o mercado da advocacia no Brasil. Eu volto com vocês no estúdio.
dados realmente surpreendentes, então, sobre esse mercado, sobre esses profissionais. Obrigada, Isabelle, por sempre trazer esses dados que enriquecem ainda mais cada episódio. Doutora Bia, a gente tem profissionais novos, então, chegando cada vez mais aí nesse mercado, e a gente tem uma média salarial que até surpreende, né? Bom, e aí eu tô com um livro, Honorários Advocatícios, que acho que foi construído realmente para ajudar e muito esses profissionais. Fala um pouquinho pra gente aí sobre ele. Sim, esse livro é muito especial, né, para mim. Foi em 2012, né, onde eu comecei a reunir, né, todas essas dúvidas dos colegas e as viagens, né, presenciais para muitos estados, e nós não tínhamos um livro falando sobre especificamente precificação de honorários, né? Então, a editora Juruá, hoje, que tem muitos livros na área também, abriu as portas aí para esse tema. Tive a alegria de tê-lo entre os mais vendidos da editora. Foi o mais vendido da editora por 6 meses até hoje, né? É um livro aí que a gente lançou agora a 2ª edição esse ano e que certamente vai ajudar muito o advogado com uma profundidade maior a trazer essa profissionalização para a precificação. E ali tem muitos cases reais, né? Todos os livros trazem cases reais aí do dia a dia e dos desafios dos escritórios. Muito bom. A gente tem um capítulo sobre análise do ponto de equilíbrio e, no fim das contas, a precificação é justamente sobre isso, né? Exato. Porque às vezes o profissional chega no mercado com uma sede de tomar parte de uma fatia, de se estabilizar, se estabelecer como profissional, mas ele deixa de dar atenção para o equilíbrio, para a continuidade e sustentabilidade do negócio dele, né? Uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Principalmente para o jovem advogado, é lembrar que a direção é mais importante do que a velocidade. E constância é mais relevante do que intensidade. Então, às vezes, esse profissional, ele inicia, né, no mercado, como a gente viu, né, 52% hoje da classe aí tem até 10 anos, né, de formado, e a advocacia é um segmento que valoriza muito experiência, reputação, a construção da marca, ela começa desde o primeiro cliente que você atende, né, e tudo isso vai agregar valor aos honorários também. Então, a gente tem esse equilíbrio, né, de que é uma construção a longo prazo. Perfeito, perfeito. Quais são as diferentes abordagens de precificação que os advogados podem adotar como honorários fixos, por hora, por projeto, ou ele pode equilibrar entre as 3 possibilidades? Sim, isso é uma pergunta bem interessante, porque hoje, se você atua mais com a pessoa física, e hoje em dia está uma pressão cada vez maior em relação a isso, honorários no êxito. Verdade. Assumir o risco pelo com resultado. o cliente. Exato. O que o advogado precisa observar nesse quesito aí da cobrança no êxito, que hoje é a mais comum? Enquanto o processo está dentro do escritório, ele tem o que eu chamo de CMP, custo médio do processo. Então, quanto custa essa ação no teu escritório por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quando esse êxito entrar, valeu a pena quando eu comparo com o custo? Então, se você precifica hoje no êxito, é uma coisa que você precisa observar. Quanto custa um processo dentro do meu escritório? Quando a gente fala de uma precificação ligada ao tempo, não é hoje uma prática comum, né, no nosso mercado brasileiro. Como eu comentei, a gente tem um braço hoje da nossa empresa nos Estados Unidos, e lá é muito interessante porque tudo é hora. Né? Quanto custa o seu tempo? A mentalidade do americano pro preço é quantas horas do meu trabalho isso aqui vale. Verdade. Embora no Brasil hoje é raro um cliente chegar para você e falar, eu quero pagar por hora, mas internamente o advogado precisa saber quanto custa o meu tempo, quantas horas eu vou levar nesse projeto, né? Tô cobrando aqui R$2.000. Quantas horas eu gastei? Quanto remunerou a minha hora de trabalho? Se eu pudesse dar uma dica principal para você não errar na precificação, seria sempre quantificar por hora. Mesmo que você não cobre por hora do cliente, você fazer essas validações internas. Mesmo né? que seja por êxito, ele calcular esse valor e depois trazer o valor presente. Exato. Você considerar o tempo, porque pense aqui comigo, ó. No mundo inteiro, da pessoa mais rica, né, a pessoa mais humilde, todos nós temos a mesma disponibilidade de tempo, as mesmas 24 horas de trabalho. Então, a primeira pergunta hoje, quando você vai fazer uma base de cálculo por hora é: quantas horas eu gasto hoje na atividade fim do meu negócio? Eu trabalho 8 horas por dia, mas quantas dessas horas é na atividade fim? Porque às vezes o advogado divide o seu tempo com a parte administrativa, com a parte financeira. Ele faz tudo. Né, com eu várias. Empresa. Ele Exatamente, eu empresa, né? Tanto que eu já puxo a minha frase principal, que é não desprezar os pequenos começos, porque quem é grande um dia já foi pequeno. Então, todo mundo, às vezes, começou sozinho e todo mundo teve um primeiro cliente, né? Então, se você trabalha as 8 horas por dia, vezes 22 dias úteis no mês, você trabalha mais ou menos 176 horas no mês.
Se você hoje quer ter uma produtividade melhor e uma assertividade maior na precificação, vale a pena você começar a analisar quanto você está cobrando nos contratos versus quanto tempo você está alocando nos contratos. É a primeira etapa hoje da precificação. Saber qual é o lucro que você está tendo hoje, quanto tempo hoje os contratos estão demandando. E isso vai trazendo uma experiência para que em próximas precificações você comece a ser mais assertivo. Por mais que você cobre um preço fechado do cliente, um preço mensal, você sabe, esses honorários aqui são rentáveis até X horas de trabalho no mês. E você acompanhar essas horas, você anotar, mesmo que você anote numa planilha inicialmente, num caderno, mas no final do mês, quando você começa a analisar quantas horas eu gastei em cada cliente, quanto tempo eu atuei na atividade fim, tá ali o segredo. A gente falava antes sobre essa autoridade construída ao longo do tempo, que funciona muito bem para profissionais de direito, advogados, ou mesmo para médicos e outros profissionais. A experiência conta muito. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, a gente tem essa autoridade percebida também. Então, o advogado que está presente nas redes sociais, ele consegue até mesmo elevar o preço, porque ele é mais conhecido, porque ele tem lá os seus seguidores, essa autoridade percebida. Você vem notando também essa percepção de valor em relação ao trabalho com essa influência do digital, doutora? O principal hoje é, bom, primeiro, quem não é visto não é lembrado. Sim. Mas segundo, o seu valor, ele não é medido pelo seu conhecimento mais. Ele é medido pelo que você é capaz de produzir com esse conhecimento. Então, se você é bom no que você faz, você precisa comunicar sobre isso. Você precisa escrever sobre isso. Você precisa falar sobre isso. Então, hoje, o advogado que não está na rede social, que não publica num jornal, que não participa da rádio local, às vezes, da sua cidade, lembra o seguinte, se você não ocupar esse espaço, outra pessoa vai ocupar. Então, sim, isso ajuda na percepção do cliente, do valor agregado. Quando ele vê, puxa, o meu advogado está produzindo conteúdo, o meu advogado falou na rádio local, ai que legal, quantas vezes, eu gosto muito de escrever, né, e faz anos, né, que eu escrevo artigos, enfim, quantas vezes eu fiquei sabendo da publicação de um artigo pelo meu cliente, porque chegou o jornal na casa dele, olha só você aqui. Então, muito sim, bom. Isso ajuda na percepção de valor, sim, para os nossos clientes. Perfeito. Então, advogada, produza conteúdo, esteja nas redes sociais, porque isso também agrega valor atualmente, né? Quais estratégias você utiliza para comunicar de forma clara e transparente os custos envolvidos no seu trabalho jurídico aos clientes? Então, enquanto consultoria, né? Como que é feita essa transação toda? Sim. É muito comum, né, quando eu vou conversar com os meus clientes advogados, né, na hora de falar de preço, uma coisa que eu deixo muito clara é que eu aplico no meu negócio aquilo que eu ensino. Perfeito. Porque se tem uma coisa que me dá pânico, é aquele ditado casa de ferreiro, espeto de pau. Então, a gente tem muito compromisso com, puxa, se a gente quer falar de propósito, de ordem, de leveza, a gente primeiro vive isso, né? E principalmente na precificação. Então, o que a gente faz? Nós também consideramos todos esses aspectos que eu estava comentando aqui. Hoje, nós temos uma frente de consultoria e o que nos fez crescer muito é que nós abrimos uma terceirização de financeiros de escritórios. Perfeito. E uma terceirização da controladoria jurídica, que é o controle de prazos, né? O pessoal brinca que a gente é corajoso, né? Para fazer esse tipo de trabalho. Mas sim, a gente hoje administra 800 milhões em faturamentos de escritórios, né? E administramos milhares de prazos de escritórios. Tudo isso exige uma equipe. Então, algo que nós temos são pessoas, né, formadas trabalhando conosco, advogados, contadores, economistas. Então, a gente agrega muito valor com o time que nós temos, né? Eu falo que um crescimento, ele não se sustenta a longo prazo se você achar que você é insubstituível, né? Até já deixo essa dica para os colegas que estão querendo crescer e contratar novas pessoas, né? Se você constrói com o teu cliente achando que você é insubstituível, você constrói um ambiente de insegurança e centralização. Uma frase que eu uso muito é que se não der para ser insubstituível, seja inigualável. Então, assim, você pode ser inigualável, é o nosso objetivo hoje ser inigualável para com os nossos clientes, mas quando a minha empresa começou a crescer, eu comecei sozinha também, como muitos colegas, né, mochila nas costas, indo palestrar onde tinha oportunidade. Às vezes eu cheguei a palestrar para 20 pessoas, às vezes eu palestrei para 1000 pessoas. Mas chegou o momento de eu começar a formar um time ao meu redor também. E quem tem que fazer essa promoção, né, perante o cliente é o fundador do negócio. Você promover outras pessoas ao teu redor, você multiplicar esse conhecimento e sim, você buscar ser inigualável para o seu cliente, mas nunca insubstituível, porque não somos, né? Então, um papel que eu faço muito, sabe? E eu deixo essa dica para os colegas, é você sentar na cadeira do cliente. É você fazer uma pergunta que você precisa fazer todos os dias. Você se contrataria?
Você contrataria o seu escritório? Eu sempre estou fazendo essa validação. Eu contrataria a minha consultoria? Eu gostaria de ter uma consultoria como eu? Às vezes eu brinco e eu falo que eu queria ter uma consultora também. Porque a gente acaba dando muito apoio emocional, principalmente para o advogado que não tem sócio, que empreende sozinho. Porque mais do que a pressão técnica que todos nós sofremos, é a pressão emocional também de administrar o negócio. A carga, né, de qualquer empresário, ainda mais na advocacia, quando a gente não recebe esse conhecimento. Então, teu papel, acho que entra mais, inclusive, como uma conselheira do negócio. Muito mais do que só uma consultoria técnica em relação à gestão e tudo mais, mas você ouve e entende os objetivos. Isso é importante também para o profissional mais isolado, né, mais solitário. Exato. E eu acho que o mais rico que hoje nós podemos fazer às vezes o problema de um vai trazer uma solução para o outro, então é um grande privilégio. Todos os dias eu saio com mais conhecimentos e aprendizados, né? Eu chego a fazer às vezes ali 12, 15 reuniões por dia, a gente conecta com N realidades e a gente vai se tornando cada vez melhor. O aprendizado ele é contínuo, a gente nunca sabe tudo, sempre tem coisas novas, e a gente poder dividir isso com os colegas é hoje o que eu poderia dizer o maior diferencial da nossa empresa. Com certeza. E nessa trajetória surgiu então um segundo livro, Gestão Financeira na Advocacia, Teoria e Prática. Exatamente. E a construção, como que foi? Exatamente. Então, quando fala-se de finanças, às vezes já tem muitos colegas que já criam aquela objeção. Muita gente decide fazer direito justamente porque não tem números financeiro, não tem número. Aí, de repente, você abre seu negócio e descobre que você tem que entender de números, né? Então, esse foi um livro muito pedido pra mim. Bia, escreve um livro específico, esse também é um dos mais vendidos hoje da editora, específico sobre gestão financeira. Aqui a gente colocou um passo a passo, desde o básico ao avançado, como fazer seu contas a pagar e receber, montar e a organização das suas despesas, trouxemos também entendimento sobre precificação, mas o objetivo principal do livro foi esse, a prática. Né? O que é o básico? Às vezes a gente foca tanto no sofisticado e a gente deixa de fazer o básico. O simples, né? O simples. E a gente tem que começar por isso, né? Lembrar, o financeiro é o coração do negócio. Muito bom, muito bom. Bom, obrigada, doutora Beatriz, pela presença, pela conversa incrível. Inclusive, um assunto tão importante. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário maravilhoso, e ao Quadro Shop, por esses quadros belíssimos que enfeitam e embelezam ainda mais o nosso cenário. A mais completa loja de quadros de Curitiba. Agora, um recado para você, que é empresário. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como fazer isso? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem no vídeo agora para você. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece no vídeo agora, e também em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!